Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o canal Geografia em Pauta. Hoje vamos falar sobre as rochas e os seus ciclos, Tipos de rocha, ciclo das rochas, para poder compreender a importância da rocha no nosso dia a dia. As rochas, elas correspondem a agregados naturais de uma ou mais espécies de minerais. O ramo da geociência que trabalha e se dedica ao estudo das rochas é chamado de petrologia. Assim, a descrição das rochas, ou seja, a petrografia, é importante para fornecer dados geológicos para a interpretação delas e o processo de formação do planeta. A origem de determinados ambientes pode ser importante, inclusive, para definir as regiões promissoras do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial, do ponto de vista de áreas de encontrar minerais de importância econômica. A partir daí, a gente vai dividir as rochas, sabendo que elas são agregados de um ou mais minerais, em alguns tipos, principalmente em 3 tipos fundamentais: rochas do tipo magmáticas ou ígneas, metamórficas e sedimentares. A rocha magmática ela pode ter uma origem intrusiva plutônica, hipoabissal, extrusiva, efusiva ou vulcânica. A rocha metamórfica pode ser de origem variada, já a rocha sedimentar pode ter origem detrítica, química ou orgânica. As rochas magmáticas ou ígneas, elas se formam pelo resfriamento ou a solidificação do magma, quando chega à superfície ou dentro dos vulcões. Quanto à origem delas, elas podem ser do tipo intrusivas ou plutônicas, que são aquelas provenientes do magma que se consolida a vários quilômetros de profundidade antes de conseguir ter o extravasamento num vulcão. O resfriamento ocorre de maneira mais lenta, dando origem a minerais cristalizados, como é o caso do granito, utilizado como rocha ornamental e na construção civil. Basicamente, a gente vai encontrar essa rocha intrusiva em regiões onde você encontra gnáisses de embasamento cristalino. Então, é uma rocha de origem cristalina com embasamento cristalino. Podemos encontrar as rochas magmáticas do tipo hipoabissais, que representam um estágio intermediário entre as intrusivas e as extrusivas, na maioria das vezes se consolidando a poucos quilômetros ou a poucos metros da superfície terrestre, entrando principalmente nas cavidades ou em pequenas brechas que vão existir entre outras rochas. O cienito talvez seja, e o diabásio são os tipos mais comuns de rochas magmáticas ígneas hipoabissais. E a gente tem as rochas extrusivas, magmáticas extrusivas, efusivas ou também chamadas de vulcânicas, que são formadas a partir do derramamento do magma na superfície terrestre. Quando esse magma ele consegue chegar à superfície, quando ele sai do vulcão, ele dá origem a uma rocha magmática ígnea, que é chamada de extrusiva, efusiva ou vulcânica. Aqui no Brasil nós temos o basalto como uma rocha de origem vulcânica muito comum. E aqui no nosso caso tivemos a formação da terra roxa em algumas porções do nosso território devido à questão climática, como um solo de origem vulcânica a partir de um solo, de uma rocha vulcânica que era o basalto. Outro tipo de rocha muito comum na litosfera é a rocha metamórfica, que é aquela que vai sofrer transformação na composição ou na disposição dos seus elementos formadores. Essas transformações estão associadas a novas condições de temperatura, de pressão ou de alguma ação hidrotermal sob a quais é gerada essa estrutura, essa nova estrutura. É muito comum achar rochas metamórficas no nosso dia a dia, como o mármore, a ardósia, o quartzito, o gneiss, entre muitas outras. A metamorfização dessas rochas vai acontecer normalmente associada a processos tectônicos, a tectônica global. Os lugares mais representativos da formação desse tipo de rocha são as margens continentais convergentes.
É claro que elas podem acontecer também em outros locais, como dorsais oceânicas, como a dorsal do Oceano Atlântico, ao redor de áreas ígneas plutônicas, ao longo de grandes falhas e ainda nas crateras de impacto de meteoritos. Outro tipo de rocha importante no nosso dia a dia são as rochas sedimentares, que são originadas pelo acúmulo de materiais de outras rochas que lhe antecederam. Elas se formam pela destruição natural de outras rochas, ou inclusive delas mesmas, numa camada mais superficial da litosfera. O fenômeno que é responsável por essa destruição chama-se intemperismo ou meteorização, e o material assim originado é transportado e depositado, seguindo a transformação da rocha por meio da consolidação dos sedimentos. A formação desse tipo de rocha se dá em decorrência do seguinte processo: intemperismo, ou meteorização, que seria a desagregação física e decomposição química das rochas originais; erosão, com a remoção dos materiais desagregados e decompostos dentro da área de abastecimento; transporte, onde ocorre a área de abastecimento e a bacia de deposição; deposição, que seria a acumulação dos sedimentos nas partes mais baixas do relevo; e, por último, a litificação, que é a transformação do sedimento acumulado em rocha sólida, que pode ocorrer de duas maneiras: por compactação ou por cimentação natural. Basicamente, intemperismo, erosão, transporte, deposição e litificação. As rochas sedimentares, dependendo do processo de intemperismo e erosão produzido sobre elas, podem se apresentar como três tipos diferentes: as rochas sedimentares detríticas, que são constituídas de partículas e fragmentos de tamanho variado, transportado por agentes externos ou erosivos, como a água, o vento e as geleiras. São exemplos desse tipo de rocha os conglomerados, os arenitos, os siltitos. As rochas sedimentares químicas, que são originadas por meio da redução da solubilidade ou pela evaporação da água presente nesse material. E as rochas orgânicas ou biogênicas, formadas a partir de sedimentos pela acumulação de restos de vegetais e ou animais, entre os quais se destaca principalmente o carvão, os corais e também algumas formas de calcário.